Então vamos lá, iniciar aqui o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao tema sobre religiões, do nosso livro Depois da Morte, obra de Leon Denis, que nós começamos na semana passada. Tá, não teremos colagem, né? A Vaninha está com um probleminha lá no notebook dela, então vamos aqui na nossa sequência sem termos aqui essa colagem. Bom, nós estamos agora no item número 2. Primeiro nós falamos sobre as crenças, né, de um modo geral, e agora falamos sobre essa parte sobre a Índia. Depois falaremos sobre o Egito e outras religiões também, para falarmos inclusive também sobre o próprio materialismo. Então, Leon Denis começa dizendo para nós, lembrando que esse livro Depois da Morte, ele faz aqui nesse começo uma viagem sobre todas as religiões do passado, para principalmente extrairmos delas todos os pontos comuns daquilo que formou o Espiritismo hoje, né? Porque nós achamos que, de um modo geral, como todas as religiões que surgem do nada, ou surgem a partir de uma experiência de um fundador e tudo mais, a doutrina espírita nada mais é do que uma filosofia que faz uma análise sobre aquilo que nós consideramos como verdades extraídas de todas as religiões. Para que possamos entender, portanto, a origem dessas verdades, há necessidade de nós fazermos um passeio por essas religiões. Então, é o que Leon Denis se propôs, como até um complemento histórico, filosófico, daquilo que Kardec já tinha elaborado tempos antes. Então agora vamos para a Índia. Diz Leon Denis: dissemos que a doutrina secreta achava-se no fundo de todas as religiões e nos livros sagrados de todos os povos. De onde ela veio? Qual a sua origem? Quais os homens que a conceberam e fizeram depois a sua descrição? As mais antigas escrituras são as que resplandecem nos céus. Então aqui quando se fala sobre a doutrina secreta, era exatamente aquela que fazia com que os indivíduos tivessem uma maior proximidade com o mundo espiritual, sustentados por uma realidade, não simplesmente por uma crença pessoal, por uma fantasia. Porém, essa doutrina secreta ela era reservada apenas àqueles que tinham condições de explorá-la, de terem um conhecimento mais aprofundado. Do contrário, nós teríamos ali a população de modo geral, tentando entender algo que vai além do seu conhecimento. Por isso que no início, no primeiro capítulo, nós vimos que nós tínhamos dois grupos. Aquela face das religiões que era voltada para o público, dos rituais, das práticas, dos lugares sagrados, de tudo aquilo que era exterior, e depois aquela face verdadeira, que somente os iniciados eram capazes de compreender. E ali nós tínhamos os sacerdotes, os verdadeiros estudiosos de cada filosofia. Então essa doutrina secreta que nós estamos tentando compreender de cada religião. Então da Índia é o que nós vamos estudar agora. Antes de falarmos sobre ela, eu peguei aqui um pequeno trecho de um artigo que foi publicado na revista Super Interessante, já de algum tempo, né, de 2008, mas que falava sobre todos os livros sagrados. Nessa edição especial, tiramos aqui um trechinho só de um capítulo que fala sobre os Vedas. Então aqui os Vedas, um livro aberto. Entenda por que os Vedas, escrituras sagradas mais antigas da história, são ao mesmo tempo origem da unidade e da diversidade das múltiplas correntes do hinduísmo. Há cerca de 3.500 anos, as comunidades na região do Vale do Indo, atual norte da Índia, começaram a organizar um dos sistemas religiosos mais antigos de que temos notícia, o hinduísmo. Suas práticas foram transmitidas oralmente de geração em geração por muitos séculos, até serem transcritas nos Vedas, compilação de hinos e preces considerada como o primeiro livro sagrado da história. O conteúdo dessa literatura sagrada, composta de 4 volumes de texto em versos, explica ao mesmo tempo a unidade e a variedade das múltiplas correntes do hinduísmo.
Graças a alguns de seus ensinamentos mais importantes, esse conjunto de livros é sagrado para mais de 1 bilhão de pessoas que seguem seitas tão diferentes a ponto de serem monoteístas, politeístas, panteístas e ainda assim integrarem a mesma religião. Então essa aqui é uma pequena introdução que nós fizemos para entendermos o que são os Vedas. Nada mais é então do que um livro que traz as mensagens mais importantes que fundamentam o hinduísmo e todas as suas seitas também. Então diz para nós aqui Leon Denis: esses mundos estelares que através das noites calmas deixam cair serenas claridades constituem as escrituras eternas e divinas de que fala Depuá. Depuá foi um escritor do passado que falava sobre isso, foi inclusive o fundador de uma editora na Bélgica e falava um pouco sobre religião também. Os homens têm-nas, sem dúvida, consultado antes de escrever, mas os primeiros livros em que se encontra exposta a grande doutrina são os Vedas. É o molde em que se formou a religião primitiva da Índia, religião inteiramente patriarcal, simples e pura, como uma existência desprovida de paixões, passando vida tranquila e forte ao contato da natureza esplêndida do Oriente. Os hinos védicos igualam em grandeza e elevação moral a tudo o que, no decorrer dos tempos, o sentimento poético engendrou de mais belo. Celebram Agni, o fogo, símbolo do eterno masculino ou espírito criador. Sorna, o licor do sacrifício, símbolo do eterno feminino, alma do mundo, substância etérea. Em sua união perfeita, esses dois princípios essenciais do universo constituem o Ser Supremo, Zians ou Deus. O Ser Supremo imola-se a si próprio e divide-se para produzir a vida universal. Assim, o mundo e os seres saídos de Deus voltam a Deus por uma evolução constante. Daí a teoria da queda e da reascensão das almas que se encontram no Oriente. Ao sacrifício do fogo resume-se todo o culto védico. Ao levantar do dia, o chefe de família, pai e sacerdote ao mesmo tempo, acendia a chama sagrada no altar da terra e assim para o céu azul subia alegre a prece, a invocação de todos à força única e viva que está coberta pelo véu transparente da natureza. Enquanto se cumpre o sacrifício, dizem os Vedas, os Asuras, ou os espíritos superiores e os Pitris, ou almas dos antepassados, cercam os assistentes e associam suas preces. Portanto, a crença nos espíritos remonta às primeiras idades do mundo. Aqui a gente faz uma pausa para já observar então por que estudar as religiões antigas. Porque esses rituais de evocação, utilizando fogo como sendo um símbolo sagrado, fazia então a evocação dos antepassados, fazia a evocação dos espíritos superiores, para que estivessem presentes naquele momento. E isso já mostra então que a crença, como foi colocada por Denis, nos espíritos, na existência dos espíritos e na presença deles nesse intercâmbio com o mundo físico, já é então das primeiras idades do mundo. Lembrando que quando se estuda a história da Índia, quando nós falamos sobre pré-história, a primeira coisa que nós imaginamos são os homens das cavernas, aquelas ferramentas rudimentares, aquelas roupas de couro, aqueles desenhos, né, ou aquelas gravuras que normalmente nós encontramos nos livros de história. Mas quando se fala sobre pré-história, nós falamos sobre a pré-história dividida em várias culturas, desde a África, desde a Índia, na Ásia, na própria Europa. E aí quando encontramos na Índia, nós remontamos então nas primeiras sociedades formadas há aproximadamente 9.000 anos, contando já o nosso tempo. Então naquele passado eles já tinham os primeiros rituais. E eu me recordo de um documentário produzido pela BBC de Londres, que eu assisti, que falava sobre a história da Índia. E quando a gente fala sobre a história da Índia, a gente já pensa naquelas pessoas com aquela cor característica, aqueles olhos característicos, as roupas que se tem hoje. E aí então, vendo um pouco do passado desses povos, a gente imagina uma sociedade realmente primitiva.
só que diferente daquela imagem que nós imaginamos dos homens das cavernas. E lá eles começaram já a ter essa relação mais íntima com o mundo espiritual. Portanto, quando se fala sobre espíritos, sobre o mundo físico e na relação que há entre essas duas dimensões, nós falamos de uma ideia que remonta a milhares de tempo no passado, não é uma coisa de agora. Continua Leon Denis. Os Vedas afirmam a imortalidade da alma e a reencarnação. Normalmente nós pensamos assim também. Quando se fala sobre reencarnação, nós podemos falar, por exemplo, dos gregos, onde nós encontramos lá Platão falando sobre transmigração das almas, que nada mais é do que a mudança da alma de um corpo para outro. Só que os gregos viveram alguns séculos antes de Cristo. E quando nós falamos sobre os Vedas, nós falamos sobre milhares de anos antes de Cristo. Então os Vedas afirmam a imortalidade da alma e a reencarnação. Uma citação aqui agora. Há uma parte imortal do homem que é aquela, o Agni, que cumpre aquecer os teus raios, inflamar com teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Então vimos aqui uma citação dos Vedas, um livro de mais de 3.500 anos, que já aborda a questão das reencarnações. E continua. Os Vedas são monoteístas. As alegorias que se encontram em cada página apenas dissimulam a imagem de uma grande causa primária, cujo nome, cercado de santo respeito, não podia, sob pena de morte, ser pronunciado. As divindades secundárias ou devas personificam os auxiliares inferiores do Ser Supremo, as forças vivas da natureza e das qualidades morais. Quando se fala sobre essas personificações da divindade, a gente lembra que hoje na Índia nós temos mais de 3.500 religiões que são subdivisões do hinduísmo. 3.500. A gente não fala de uma nem de duas. Então nós temos templos espalhados pela Índia, onde nós temos ali seguidores das mais variadas divindades, que são todas conduzidas pelo mesmo Ser Supremo. E continua. Dos ensinos dos Vedas decorria toda a organização da sociedade primitiva, o respeito à mulher, o culto aos antepassados, o poder eletivo e patriarcal. Os homens viviam felizes, livres e em paz. Durante a época védica, na vasta solidão dos bosques, nas margens dos rios e lagos, anacoretas ou rishis passavam os dias no retiro. Intérpretes da ciência oculta, da doutrina secreta dos Vedas, eles possuíam já esses misteriosos poderes, transmitidos de século em século, de que gozam ainda os faquires e os jogues. Dessa confraria de solitários saiu o pensamento inovador, o primeiro impulso que fez o brahmanismo a mais colossal das teocracias. O Fernando colocou, seria como o cristianismo e suas divisões? Podemos dizer que sim, Fernando. Só que nesse caso eles cultuam as suas divindades. No caso do cristianismo, são formas diferentes de chegar à mesma divindade. Se pegarmos o cristianismo, por exemplo, que a gente vai falar um pouco sobre ele mais para frente, nós temos desde o cristianismo primitivo, que começou depois a se tornar uma instituição, formado pela Igreja Católica no século V, e Santo Agostinho teve uma participação nessa formação, até quando nós chegamos na parte das grandes conquistas romanas. E tivemos o cisma, por exemplo, que foi a queda do Império Romano, em que nós tivemos duas divisões da Igreja. E a partir dessas duas divisões, nós tivemos ali a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa do Oriente. E aí quando chegou ali por volta de 1500, quando nós tivemos o grande cisma, que foi a queda de Constantinopla e tudo mais, a Igreja do Oriente acabou se fortalecendo, enquanto a do Ocidente passava por uma reformulação. Então nós vemos ali que tivemos, nesse caso, duas igrejas católicas. A partir também desse mesmo período do século XVI, tivemos a reforma religiosa, onde vieram as religiões protestantes, que protestavam contra as práticas da igreja no Ocidente.
E dessa igreja protestante nós tivemos a igreja anglicana na Inglaterra, tivemos a igreja metodista não, a igreja luterana na Itália, tivemos também a igreja, várias variações delas. Entre elas, por exemplo, pegando a própria igreja presbiteriana da atualidade, que era uma dessas variações do passado. Então, começaram. Aí depois veio o Espiritismo, que embora não seja uma filosofia, baseia os seus conhecimentos morais, a sua base moral, né, sustenta a sua base moral no cristianismo. Então nós temos ali várias interpretações dos mesmos ensinamentos, diferentemente do que acontece no hinduísmo, que é mais complexa, pelo fato deles terem esse ser supremo, que nós podemos chamar como Deus, e a partir desse Deus nós temos divindades, onde são personificações dessa mesma divindade. Então é um trabalho muito mais complexo, é uma divisão, um entendimento mais profundo, mais complexo, mais antigo, muito mais pluricultural do que acontece aqui no Ocidente. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, estudando o capítulo sobre o cristianismo. Tá? E continua. Krishna, educado pelos ascetas no meio das florestas de cedros, que coroam os pícoros nevoentos do Himalaia, foi um inspirador das crenças dos hindus. Essa grande figura aparece na história como o primeiro dos reformadores religiosos, dos missionários divinos. Renovou as doutrinas védicas, apoiando-se sobre as ideias da trindade, da imortalidade da alma e de seus renascimentos sucessivos. Selada a obra com seu próprio sangue, deixou a Terra, legando à Índia essa concepção do universo e da vida, esse ideal superior em que ela tem vivido durante milhares de anos. Então a gente viu aqui o Krishna, por exemplo, é uma personagem que nós muito pouco falamos. Hoje aqui no Brasil nós temos ali os Hare Krishnas, né, que fazem parte de uma seita, de um grupo, que é uma derivação dessa parte dos que estudam os Vedas no passado. A gente já deve lembrar, né, aquelas pessoas que normalmente raspam a cabeça, pessoas que usam aquela roupa alaranjada, vivem em comunidades e tal. Então eles cultuam exatamente o ensinamento de Krishna, lá naquele passado. E como foi colocado, ele foi educado pelos ascetas. Os ascetas nós já estudamos no Livro dos Espíritos, aquele grupo de indivíduos que se isola da sociedade, vive fazendo um sacrifício pessoal em nome da elevação espiritual. Inclusive Kardec fez um questionamento aos espíritos, perguntando se aquele tipo de imolação, se aquele tipo de sacrifício é válido perante os olhos de Deus. Porque os faquires, por exemplo, aqueles homens que não tomam banho, que se sacrificam fisicamente, que deitam nas camas de prego e tudo mais, aquelas figuras que para nós são bastante folclóricas, vistas a partir do Ocidente, nós temos, por exemplo, são os ascetas. Então fazem esse sacrifício físico em nome da elevação espiritual. E é por isso que Kardec perguntou se isso era válido, no que os espíritos responderam que não. Que na verdade a elevação espiritual se dá pelo trabalho, mas não significa que esses indivíduos não tenham ali os seus valores pela devoção com que têm. Só fazem uma devoção pelo caminho equivocado, segundo a visão dos espíritos. Vamos lá. Sob nomes diversos, pelo mundo espalhou-se essa doutrina com todas as migrações de homens, de que foi origem a região da Índia. Essa terra sagrada não é somente a mãe dos povos e das civilizações, é também o foco das maiores inspirações religiosas. Krishna, rodeado por um certo número de discípulos, ia de cidade em cidade espalhar os seus ensinamentos. Aqui temos algumas citações sobre os ensinamentos de Krishna. Diz ele, ou disse ele, o corpo, dizia ele, em volta da alma que aí faz sua morada, é uma coisa finita. Porém a alma que o habita é invisível, imponderável, eterna. O destino da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. Assim como as profundezas do céu se abrem aos raios dos astros, assim também os recônditos da vida se esclarecem à luz dessa verdade.
quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é que o domina, a alma voa para as regiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Mas se é dominado pela paixão, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Assim a alma, obscurecida pela matéria e pela ignorância, é novamente atraída para o corpo de seres irracionais. Todo renascimento, feliz ou desgraçado, é consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. Há, porém, um mistério maior ainda. Para atingir a perfeição, cumpre conquistar a ciência da unidade, que está acima de todos os conhecimentos. É preciso elevar-se ao ser divino, que está acima da alma e da inteligência. Esse ser divino está também em cada um de nós. Trazes em ti próprio um amigo sublime que não conheces, pois Deus reside no interior de todo homem, porém poucos sabem achá-lo. Aquele que faz o sacrifício de seus desejos e de suas obras, ao ser de que procedem os princípios de todas as coisas, obtém por tal sacrifício a perfeição, porque quem acha em si mesmo sua felicidade, sua alegria e também sua luz, é um com Deus. Ora, fica sabendo, a alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte, da velhice e da dor, e bebe a alma da imortalidade. Então a gente viu aqui alguns ensinamentos. Baby, pode colocar na área de texto, por favor. Então nós vimos aqui que esse ensinamento trazido por Krishna, lá naquele passado, já falava exatamente daquilo que a própria doutrina espírita estuda e estudou anos depois. Então, nós temos aqui um detalhe importante. Assim a alma, obscurecida pela matéria e pela ignorância, é novamente atraída para o corpo de seres irracionais. Aqui nós falamos na reencarnação no corpo de animais. Aquilo que nós conhecemos como metempsicose, que Kardec perguntou se a metempsicose era de fato verdadeira, ou se por acaso aquilo era apenas uma crença de outras religiões. E aí nós começamos já a observar que, estudando esses princípios que Krishna já trazia, esse texto se encontra no livro Bhagavad Gita, que é considerado um desdobramento dos Vedas, que veio também como um livro sagrado. Então, quando nós temos instruções como essas naquele passado, e que hoje nós estudamos com tanta profundidade, estudamos com tanta complexidade também, nós vemos o esforço que Kardec fez, não apenas para trazer aquilo que os espíritos traziam para ele, mas principalmente para analisar aquilo que as principais filosofias pelo mundo apresentavam. Kardec estudou, como nós observamos aqui, essa parte da reencarnação na visão da Grécia, na visão da Índia, na visão do Oriente de modo geral. Vimos também Kardec analisando a metempsicose, que é a reencarnação no corpo dos animais, quando os espíritos responderam que a metempsicose não é verdadeira pelo fato do espírito não retroagir na sua evolução. Significa que ele reencarna num corpo compatível com sua evolução espiritual. Porque, do contrário, se ele renascesse num animal, seria um retrocesso. Então nós vimos ali o primeiro conflito que nós observamos. E além desses estudos religiosos, nós temos também a própria filosofia. Kardec analisava sobre as leis naturais, essas leis naturais que fazem parte do primeiro capítulo da terceira parte, lá do Livro dos Espíritos, falando das leis morais. Essas leis naturais elas eram estudadas por filósofos, que eram filósofos iluministas, e até mesmo antes desses filósofos, no século XVI, no século XVII, no século XVIII. Então ele pegava essas ideias que estavam permeadas na mente da humanidade para saber exatamente qual era a sua legitimidade. E aí submeteu a apreciação dos espíritos para fazer uma filtragem daquilo que era uma fantasia, um pensamento cultural e daquilo que era de fato uma realidade. Então a gente vê que a doutrina espírita não é formada por uma opinião de espíritos. Ela é formada, na verdade, por uma coletânea de ensinamentos que vêm sendo traduzidos e vêm sendo transmitidos há muitas gerações, há milhares de anos no passado, para chegar naquilo que nós estudamos hoje. Então é muito fácil nós dizermos assim hoje:
ou nós vermos pelo mundo afora, que nós não acreditamos em tal coisa. A ideia não é acreditar em tal coisa ou não, não é uma questão de crença, é uma questão de análise. É uma questão de estudo com metodologia científica, como hoje a própria reencarnação, a existência do espírito, é estudado com metodologia científica. Embora não tenhamos ainda respostas conclusivas, nós temos ali o estudo sendo desenvolvido. Então nós vemos que não é uma questão, eu acredito ou não acredito, ou eu gosto ou eu não gosto. Você pode não acreditar, você pode não gostar, mas isso não tira o caráter de verdade de um ensinamento que foi trazido dessas filosofias do passado. Tá, Baby Pig, eu espero só no final do estudo, a gente faz um comentário sobre isso, porque é bem simplesinho da gente responder, que pra gente não quebrar o raciocínio. Se puder ficar até o final, a gente dá pra você uma resposta, tá bom? Bom dia, pessoal que chegou. Continuando então aqui para nós. Krishna falava na sua missão e da sua própria natureza em termos sobre os quais convém meditar. Dirigindo-se aos seus discípulos, dizia: tanto eu como vós temos tido vários nascimentos. Os meus só de mim são conhecidos, porém vós nem mesmo os vossos conheceis, posto que por minha natureza eu não esteja sujeito a nascer e a morrer, todas as vezes que no mundo declina a virtude, e que o vício e a injustiça as superam, torno-me tão visível, assim me mostro de idade em idade para a salvação do justo, para o castigo do mal e para o restabelecimento das verdades. Revelei-vos os grandes segredos, não os digais senão àqueles que os podem compreender. Sois os meus eleitos. Vedes o alvo, a multidão sua descortina a ponta do caminho. Aqui essa passagem de Krishna ela é muito profunda, porque lembra exatamente aquilo que Jesus falava. Quando os apóstolos perguntaram: por que falais em parábolas? E ele disse: falam parábolas porque eles não podem compreender, mas para vocês eu posso falar. E ainda disse que no futuro muita coisa poderia ser dita, mas ainda que eles não podiam compreender. Então vemos Krishna, por exemplo, um espírito dessa envergadura moral, desse conhecimento, que reencarnava várias vezes como missionário, e não como um espírito que se encontrava vinculado às paixões do mundo físico. Continua para nós. Por essas palavras, a doutrina secreta estava fundada. Então nós vimos aqui, por que doutrina secreta? Porque ela só era revelada para aqueles que eram eleitos, para aqueles que eram escolhidos, que eram capazes de compreender. Para o povo, de modo geral, como o próprio Moisés fez no passado, trazendo a sua lei, que era uma lei teocrática. Por que teocrática? Porque ela controlava aquela pequena sociedade, mas com um selo divino. Ou seja, leis divinas que controlavam o dia a dia das pessoas. Falava sobre casamentos, falava sobre propriedades, falava sobre os animais, falava sobre punições. Tudo isso com aquela ideia de que era uma lei divina. Então nós vemos que entre aquele grupo, dentro daquele grupo, nós tínhamos indivíduos que traziam grandes conhecimentos filosóficos e também espirituais. Mas para a população havia necessidade de trazer ali regras de condutas das mais básicas. Então nós vemos que isso aconteceu em todas as sociedades, em todos os tempos, como acontece hoje. Embora hoje nós vejamos que, por exemplo, nos estudos espíritas, todos têm acesso a esse conhecimento, mas nós observamos que os espíritos não falam tudo a todas as pessoas. Eles se comunicam, eles falam da sua existência, eles falam da metodologia, mas falar sobre estudos complexos, por exemplo, nem todos podem acompanhar. Não que não possam acompanhar porque existe uma proibição. Não podem porque não alcançam. Se você for numa livraria de grande porte nas grandes cidades, você vai encontrar na prateleira o Livro dos Espíritos. Quantas pessoas compram esse livro? E dessas pessoas que compram, quantos de nós conseguimos compreender? Sem fazer um estudo mais aprofundado, um estudo mais cuidadoso, exatamente porque existe uma complexidade. A mesma coisa acontece, ou mesmo lê até o fim. Começa a ler aquele livro chato porque não tem história, é só pergunta,
Para você entender uma pergunta, você precisa se aprofundar em outros temas. Aí você fecha o livro e fala, não, estou com preguiça de ler, não quero saber. É a mesma coisa. Então não é uma questão de você privar as pessoas de um conhecimento, mas é que você vai oferecer a elas aquilo que elas podem compreender. Essa é a visão que se tinha naquele passado e que nós infelizmente encontramos hoje ainda. E continuamos então. Voltando aqui um parágrafo numa frase. Por essas palavras a doutrina secreta estava fundada. Apesar das alterações sucessivas que teve de suportar, ela ficará sendo a fonte da vida em que, na sombra e no silêncio, se inspiram todos os grandes pensadores da antiguidade. A moral de Krishna também era muito pura. Uma citação aqui para nós. Dizia Krishna: os males com que afligimos o próximo perseguem-nos, assim como a sombra segue o corpo. As obras inspiradas pelo amor dos nossos semelhantes são as que mais pesarão na balança celeste. Se convives com os bons, teus exemplos serão inúteis. Não receeis habitar entre os maus para os reconduzir ao bem. O homem virtuoso é semelhante a uma árvore gigantesca, cuja sombra benéfica permite frescura e vida às plantas que a cercam. Muita semelhança nós conhecemos desses ensinamentos com aquilo que Jesus trouxe, né? E continua. Leon Denis diz: sua linguagem elevava-se ao sublime quando falava da abnegação e do sacrifício. Diz aqui Krishna: o homem de bem deve cair aos golpes dos maus, como o sândalo que, ao ser abatido, perfuma o machado que o fere. Aqui é mais ou menos um ensinamento dai a outra face. Porque se por acaso nós reagirmos com a mesma violência, nós estaremos perpetuando o mal. E Krishna já dizia que o sândalo abatido perfuma o machado que fere. Porque exatamente existe essa compreensão da lei de causa e efeito, existe essa reencarnação, essa ideia do perdão, existe a ideia da reencarnação. E como diz Joana de Ângeles, naquele pensamento trazido para nós por Divaldo Franco, ele dizia que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna uma pessoa má. Então nós vemos os mesmos ensinamentos, as mesmas verdades morais sendo perpetuadas no tempo, vindas como bases das principais religiões e filosofias espiritualistas que já estiveram presentes aqui no mundo. Então aquilo que é verdade se perpetua. Aquilo que é uma ilusão, ela naturalmente se implode e ela se dissipa. Continua Leon Denis. Quando os sofistas pediram que explicasse a natureza de Deus, respondia-lhes. Ou seja, esses sofistas, a gente lembra, eram seguidores. Não são os sufis. Sufis são derivações da religião islâmica. Vocês já devem ter visto aqueles documentários em que nós temos aqueles homens que usam aqueles saiões que ficam girando durante um tempo significativo. Os sufis são umas subdivisões da religião islâmica, não da religião hinduísta que nós estamos estudando agora. Mas a gente vê que a dúvida a respeito da existência de Deus, do mundo espiritual, ela existe desde todos os tempos, em todos os povos. Se por acaso nós tivéssemos a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, bom dia pessoal que chegou, e nessa reunião mediúnica nós perguntássemos ao Espírito, como é que vocês podem nos falar a respeito de Deus? Se nós voltarmos 3.000 anos no tempo, nós encontraremos indivíduos fazendo as mesmas perguntas. Então vamos ver qual foi a resposta de Krishna. Para aqueles que têm essa dúvida, vamos ver então o que ele falava. Então aqui, né, quando se fala sobre quando os sofistas pediam que explicasse a natureza de Deus, respondia-lhes: só o infinito e o espaço podem compreender o infinito. Somente Deus pode compreender a Deus. Tá bom para vocês essa resposta, Beijão Marcão? Olá, Lê, sumida. Ou seja, somente Deus pode compreender a Deus. É exatamente o que os espíritos vão nos responder. Quando eles falam para nós, foi legal ali. Quando eles falam então, né, sobre
que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a gente vai balançar a cabeça e dizer assim, aham, entendi. Só que na verdade a gente não vai conseguir compreender ainda a existência de Deus, porque somente Deus é capaz de compreender a si próprio. Nós, como criaturas, jamais vamos compreender a verdadeira essência do Criador. E se ele se esforçar para dizer qual é exatamente a sua essência, nós não conseguiremos compreender. Diz ainda, segundo, sem dúvida, Wagner, e diz ainda, Leon Denis coloca aqui como passagem do Krishna, nada do que existe pode perecer, porque tudo está contido em Deus. Visto isso, não é alvitre sábio chorarem-se os vivos ou os mortos, pois nunca todos nós cessaremos de subsistir além da vida presente. Ou seja, fala exatamente da imortalidade do espírito. Nós nunca deixaremos de existir além da vida presente, porque nós continuaremos existindo. Sobre a comunicação dos espíritos, diz Krishna, muito tempo antes de se despojarem o seu envoltório mortal, as almas que só praticaram o bem adquirem a faculdade de conversar com as almas que as precederam da vida espiritual. Diz Leon Denis, é isto o que, ainda nos nossos dias, afirmam os Brahmanes pela doutrina dos Pitris, mesmo porque, em todos os tempos, a evocação dos mortos tem sido uma das formas da sua liturgia. Então, falando sobre os Brahmanes, que já faziam evocações, da mesma forma que no passado, os hebreus, dentro do Antigo Testamento, também tinham comunicação com os mortos. A única diferença é que, pela banalização desse intercâmbio, acabou-se então tendo a necessidade de colocar uma proibição, como Moisés colocou lá no Deuteronômio, dizendo, né, sobre os necromantes, sobre os evocadores e tudo mais. Mas todos os profetas do Antigo Testamento falavam com o mundo espiritual, ou através de sonhos, ou através de aparições. O próprio Moisés, segundo a história bíblica, conversou com Deus para trazer os 10 mandamentos. Bom trabalho, Filó. Conversou com Deus. Então continua Leon Denis. Tais são os principais pontos dos ensinos de Krishna que se encontram nos livros sagrados conservados ainda nos santuários do sul do Hindustão, que nada mais é do que a Índia. A princípio, a organização social da Índia foi calcada pelos Brahmanes sobre suas concepções religiosas. Dividiram a sociedade em 3 classes, segundo o sistema ternário, mas pouco a pouco tal organização degenerou em privilégios sacerdotais e aristocráticos. A hereditariedade impôs os seus limites estreitos e rígidos às aspirações de todos. A mulher, livre e honrada nos tempos védicos, tornou-se escrava, e dos filhos só soube fazer escravos igualmente. A sociedade condensou-se num molde implacável. A decadência da Índia foi sua consequência inevitável. Petrificado em suas castas, em seus dogmas, esse país teve um sono letárgico. Imagem da morte que nem mesmo foi perturbado pelo túmulo das invasões estrangeiras. Acordará ainda? Só o futuro poderá dizê-lo. Aqui já faz uma referência, principalmente aos sistemas de castas. Vocês devem se lembrar que passou numa novela da Globo há alguns anos uma história que começava na Índia e falava sobre essas castas, que foi uma forma de popularizar a cultura indiana. E aí mostrava, por exemplo, que se você era de uma casta inferior, você deveria sair da calçada para que um indivíduo de uma casta superior passasse. Então havia essa relação de intelecto, de condição social, que nós do Ocidente dificilmente compreendemos. Porque nós pensamos assim, mas isso aí é um absurdo fazer, tratar a mulher como escrava, aqueles casamentos em que as jovens, né, a Vaninha lembrou aqui, né, Caminho das Índias é o nome da novela. Então, falava sobre essa parte da escravidão. Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos
sobre a questão do suicídio, vocês devem se lembrar. Porque na Índia era uma tradição, em algumas regiões fora dos grandes centros, isso ainda acontece, que uma mulher, quando se torna viúva, dentro das tradições hinduístas, existe a cremação, que a gente já viu em documentários, em reportagens, onde os corpos são queimados às beiras dos rios, principalmente no norte, no rio Indo, que é um rio sagrado, os corpos são queimados em público. Fazem uma fogueira e então o corpo ele é ali incinerado ou cremado. E segundo as tradições antigas, as viúvas deveriam se jogar junto na fogueira, porque elas não deveriam viver longe de seus esposos. Isso ainda acontece na atualidade, mas naqueles interiorzões, assim, que, como se fosse aqui no Brasil, imaginasse no interior da região norte do Brasil, na região do Nordeste, onde existem aquelas culturas bem antigas ainda, isso poderia acontecer, isso acontece também na Índia. Mas Kardec perguntou, mas com relação ao suicídio, já que o suicídio é contra uma das principais leis de Deus, que é a lei que dá o direito à vida, o indivíduo, quando tira a sua própria vida, o que acontece com ele nesses casos? Aí os espíritos lembram que, com relação à cultura, existe então um atenuante, mas nem por isso deixa de ter a sua validade. Nem por isso deixa de ter ali a sua responsabilidade. Mas a própria sociedade, nesse caso, a família, principalmente do noivo, do marido, obrigava a esposa a fazer isso. E ela então se lançava numa pira e acabava depois desencarnando queimada. E outro ponto importante da religião indiana, da vida na sociedade indiana, falava a respeito com casamento também, que no caso, por exemplo, de uma jovem, de uma adolescente, de uma criança, que seria destinada a um casamento, ela então era obrigada a se casar e conhecia seu marido no dia do casamento. E hoje, diferentemente do que acontecia naquele passado, quando as mulheres se lançavam ao fogo, hoje existem instituições que abrigam viúvas. Então, se por acaso o seu marido morre, vocês mulheres seriam encaminhadas para aquela instituição e viveria ali até o fim dos seus dias. E todo o patrimônio que foi construído por você e pelo seu esposo seria incorporado pela família do marido. Então esse era o tratamento que se fazia naquela época. E como foi colocada por Leon Denis, a cultura dos Vedas trazia para nós a igualdade, a imortalidade, os valores. Mas conforme o tempo foi passando, esses valores foram sendo mudados, foram sendo contaminados por valores do mundo físico, e acabou então se transformando exatamente naquilo que nós conhecemos hoje. Felizmente, menos radical do que aconteceu no passado. Então, exatamente isso que chama a nossa atenção sobre esse ponto. Vamos continuar. Os Brahmanes, depois de terem estabelecido a ordem e constituído a sociedade, perderam a Índia por excesso de compressão. Assim também despiram toda a autoridade moral da doutrina do Krishna, envolvendo-a em formas grosseiras e imateriais. Só um comentário, a Malu colocou, bom dia Malu. Nascer na Índia, estou fora. Eu me recordo de uma passagem que eu li certa vez num livro que falava sobre situações do mundo espiritual, mostrando que algumas vezes, devido à necessidade do homem ou da mulher de certos aprendizados que devem ser impostos de uma forma radical, eles acabam reencarnando nesses países, principalmente as mulheres. Tem um caso, por exemplo, de uma mulher que ela viveu durante muito tempo como prostituta, de uma forma compulsória. E vivendo como prostituta, ela sempre tentava se regenerar e sempre caía nessa fraqueza. E ela acabava, nesse caso, sofrendo muito espiritualmente depois de retornar ao mundo espiritual. Numa das suas reencarnações, então, foi programado que ela reencarnasse num país muçulmano, como, por exemplo, o Paquistão, o Afeganistão, onde existe um radicalismo muito grande, em que a mulher não pode nem mostrar os olhos em algumas sociedades. E aí, então, ela reencarnou nesse grupo como um processo educativo. Então, para aqueles que estão se educando,
renascem nesse local. Para aqueles que vivem ainda de uma forma primitiva, esses locais também são uma escola. Uma escola bastante dolorosa, bastante difícil, mas que tem a sua utilidade nesse processo evolutivo que nós vivemos hoje. Então, para nós que nascemos no Ocidente, é exatamente essa uma grande responsabilidade, porque nós temos a liberdade de demonstrar, por exemplo, né, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas tendências. Vai com Deus, Ana, bom dia. Essas nossas tendências e tudo mais, e temos a liberdade de viver num ambiente como esse. E a pergunta é, o que nós fazemos dessa liberdade? Eis aí a grande questão que fica no ar para que cada um de nós respondamos. Continuando. Se considerarmos o brahmanismo somente pelo seu lado exterior e vulgar, por suas prescrições pueris, cerimonial pomposo, ritos complicados, tábuas e imagens de que é tão pródigo, seremos levados a ele não mais ver mais do que um acervo de superstições. Seria, porém, erro julgá-lo unicamente pelas suas aparências exteriores. No brahmanismo, como em todas as religiões antigas, cumpre distinguir duas coisas. Um é o culto e o ensinamento vulgar, repletos de ficções que cativam o povo, auxiliando a conduzi-lo pelas vias da submissão. A esta origem de ideia liga-se o dogma da metempsicose, ou renascimento das almas culpadas em corpos de animais, insetos ou plantas, espantalho destinado a atemorizar os fracos, sistema hábil imitado pelo catolicismo, quando concebeu os mitos de Satanás, do inferno e dos suplícios eternos. A outra é o ensino secreto, a grande tradição esotérica que fornece sobre a alma e seus destinos e sobre a causa universal as mais puras e elevadas reflexões. Para conseguir isso é necessário penetrar-se nos mistérios dos pagodes, folhear os manuscritos que esses encerram e interrogar os brahmanes sábios. Então já começamos a ver aqui também essa ideia transmitida pelo brahmanismo, mas também incorporada por várias outras religiões, que falava exatamente sobre isso. Primeiro, aquilo que é vulgar. Lembrando que a expressão vulgar significa popular. Vulgar não é algo negativo, pejorativo. Nós transformamos essa ideia nesse sentido. Mas lembrando que quando se fala em vulgar é aquilo que a população, que a sociedade de modo geral é capaz de compreender. E aí foram criados então, como foi lembrado aqui, ideias, rituais, práticas, simbolismos. Mas para aqueles que são mais adiantados, mais elevados, embora muitas vezes contribuam para a difusão desses ensinamentos, reforçam exatamente a necessidade de fazer com que a sociedade primeiro se submeta, para depois se desenvolva com liberdade. Lembrando mais uma vez que falando sobre, naquele passado, sobre a religião judaica que começava a se formar, dos ensinamentos dos hebreus, dos semitas de um modo geral, primeiro havia necessidade de submissão, de impor através do medo regras para que pudesse doutrinar aquelas pessoas. A partir dali, por isso que nós lembramos sempre, né, tem um livro muito legal, publicado pela editora Seld, chamado As Três Revelações. E aí ele fala, a primeira revelação veio através de Moisés, que trouxe aquelas regras básicas para que aquela sociedade pudesse compreender o monoteísmo, compreender as leis que determinariam a felicidade ou a infelicidade de cada um. Depois nós temos a segunda revelação, que veio através de Jesus, falando dos seus ensinamentos, mudando aquela visão de que Deus era um juiz severo, transformando-o num pai amoroso. E depois veio a terceira revelação, que era exatamente essa compreensão da comunicação da imortalidade da alma que a doutrina espírita ofereceu. Então, nesse livro, mostra para nós exatamente também esse desenvolvimento, só que focando, diferentemente desse livro, dessas passagens que Leon Denis traz, mostra para nós uma visão assim, desde a religião dos hebreus, do judaísmo e do cristianismo, para chegar depois na doutrina espírita.
enquanto que Leon Denis faz uma viagem por outras religiões também. Então, para quem gosta desse tema, ler esse livro Depois da Morte que nós estamos estudando, principalmente nessa primeira parte. E depois complementar com as 3 revelações desse livro da editora Seld. Eu me esqueci agora quem é o autor, se vocês lembrarem aí, por favor, coloquem na área de texto. As 3 revelações. Então, fazendo uma combinação desses 2 livros, vai ter ali um conhecimento muito interessante sobre esse tema. E continua para nós aqui. Cerca de 600 anos antes da era cristã, um filho de rei, Kakyamuni, ou Buda, foi acometido. José Carlos Leal, obrigado, Miriam. Então tá aí, José Carlos Leal, editora Seld, o livro As 3 Revelações. Vale a pena essa leitura, tá bem bacana. Então foi acometido de profunda tristeza e imensa piedade do sofrimento dos homens. A corrupção invadira a Índia logo depois de alteradas as tradições religiosas. E em seguida vieram os abusos da teocracia ávida do poder. Renunciando às fraquezas, a vida faustuosa de Buda deixa seu palácio e embrenha-se na floresta silenciosa. Após anos de meditação, longos anos de meditação, reaparece para levar ao mundo asiático, se não uma nova crença, ao menos uma outra expressão da lei. Segundo o budismo, está no desejo a causa do mal, da dor, da morte e do renascimento. É o desejo, é a paixão que nos prende às formas materiais e que desperta em nós 1000 necessidades sem cessar, reverdecentes e nunca saciadas, tornando-se assim outros tantos tiranos. O fim elevado da vida é arrancar a alma aos turbilhões do desejo. Consegue-se isso pela reflexão, a austeridade, pelo desprendimento de todas as coisas terrenas, pelo sacrifício do eu, pela isenção do cativeiro egoísta da personalidade. A ignorância é o mal soberano de que decorrem o sofrimento e a miséria. O principal meio para se melhorar a vida no presente e no futuro é adquirir-se o conhecimento. Dá a impressão de que nós estamos ouvindo um espírito falar sobre isso numa reunião mediúnica, não? Porque é exatamente aquilo que o budismo traz também. Valores desdobrados lá dos Vedas que hoje o cristianismo, a doutrina espírita, também professa. Porque isso se torna o quê? Uma verdade universal. Quando se fala sobre as leis divinas, como o próprio Livro dos Espíritos fala, ali entre as questões 600 e 620, fala que a lei de Deus se encontra gravada na consciência do homem e que ela vem sendo revelada de tempos em tempos por missionários. Os espíritos disseram isso a Kardec. E nós vemos aqui com Krishna, com Buda, que era Siddhartha Gautama, o nome dele, trazendo ensinamentos que hoje nós abraçamos. Ensinamentos que vieram lá do Oriente, que não tinham nada a ver com o nosso mundo ocidental, mas que por ser uma lei universal, por ser uma lei divina, ela se encontra permeada em todos os cantos do mundo. E continua. O conhecimento compreende a ciência da natureza visível e invisível, o estudo do homem e os princípios das coisas. Estes são absolutos e eternos. O mundo, saído por sua própria atividade de um estado uniforme, está numa evolução contínua. Os seres, descido do grande todo a fim de operarem o problema da perfeição, inseparável do estado de liberdade e, por conseguinte, do movimento e do progresso, tendem sempre a voltar ao bem perfeito. Não penetram no mundo da forma senão para trabalharem no complemento de sua obra de aperfeiçoamento e elevação. Podem realizar isso pela ciência, ou o Panishak, ou completá-lo pelo amor, ou Purana. Aqui o que nós vemos de interessante é a ideia do panteísmo, sai do todo universal e volta ao todo universal após o aperfeiçoamento, e o que nós também compreendemos, que fala que nós não conseguimos penetrar nesse mundo mais elevado, senão pela elevação. E aí muitas vezes nós perguntamos assim, qual é o sentido da vida? Por que nós existimos?
perguntas que são feitas em todos os grupos, em todas as épocas, em todas as sociedades, em todas as culturas. Qual é o sentido da nossa vida? Principalmente quando nós vemos, assistindo aos programas de televisão, aos jornalísticos, vendo a violência, a miséria, a doença, o sofrimento. Qual é o sentido de tudo isso? Nada mais do que exercícios que fazem com que o homem se eleve ou trabalhe nessa obra de aperfeiçoamento e elevação. O problema, por estarmos ainda muito apressados e queremos ver o progresso acontecendo de uma hora para outra, nós não compreendemos que tudo aquilo que nós vivemos hoje são etapas de um processo evolutivo a longo prazo, tão longo que nós não conseguimos nem ver o final. Então hoje vivemos uma etapa com experiências pertinentes à nossa necessidade nesse momento. No futuro teremos outras experiências, depois mais outras, mais outras e mais outras. Se nós imaginarmos que a nossa vida se restringe apenas a essa única encarnação, nós ficaremos perguntando exatamente isso. Por que as coisas estão acontecendo assim? Ou, como é uma pergunta clássica, se Deus existe, por que Ele permite que isso aconteça? Se nós tivermos uma visão limitada, certamente nós teremos essa dúvida. Se a nossa visão se ampliar no horizonte, compreender essa nossa evolução linear, a gente vai compreender que essas etapas fazem parte das necessidades que nós temos hoje. Por que uns sofrem e outros não sofrem? Porque os que sofrem têm necessidade do sofrimento. Aqueles que não sofrem, não sofrem. E teríamos um Deus injusto, personalista, egoísta, né, Negrão? Esse era um problema que nós enfrentaríamos. E continua o texto. A ciência e o amor são dois fatores essenciais do universo. Enquanto não adquire o amor, o ser está condenado a prosseguir na série de reencarnações terrestres. Lembrando que esse pensamento que nós estamos lendo aqui são pensamentos que fazem parte da doutrina budista, que foi uma evolução daquele ensinamento dos Brahmanes do passado, e que hoje nós temos o hinduísmo e o budismo como duas religiões paralelas, mas que fizeram parte da mesma raiz. Mas se falarmos sobre Krishna e falarmos sobre Buda, os dois falam a mesma coisa. As práticas que nós vemos no mundo hoje, dos homens, são práticas humanas, que nós incorporamos essa ideia. Sob a influência de tal doutrina, o instinto egoísta vê estreitar-se pouco a pouco o seu círculo de ação. O ser aprende a abraçar no mesmo amor tudo o que vive e respira. Isso nada mais é do que um dos degraus da evolução, pois esta deve conduzi-lo a só amar o eterno princípio de que emana todo o amor, e para onde todo ele deve necessariamente voltar. Este estado é o do Nirvana. Então esse estado do Nirvana que nós falamos, nada mais é do que o paraíso católico. As esferas superiores, as esferas puras que o Espiritismo traz. O sétimo céu, como é dito lá nas religiões orientais. Mas para alcançar esse estado, lembrando que Nirvana não é um local. Como a gente observou, Nirvana é um estado. E aí nós começamos a compreender que o paraíso não é um local. O paraíso é um estado de espírito. Como o Papa João Paulo II afirmava, que o céu e o inferno existem dentro de cada um de nós, de acordo com o modo de vida que nós temos. E continua. Essa expressão devidamente comentada tem causado muitos equívocos. Em conformidade com a doutrina secreta do budismo, o Nirvana não é, como ensina a Igreja do Sul e o Grande Sacerdote do Ceilão, a perda da individualidade e o envaecimento do ser no nada, mas sim a conquista pela alma da perfeição e a libertação definitiva das transmigrações e dos renascimentos do seio das humanidades. Cada qual executa o seu próprio destino. A vida presente, com suas alegrias e dores, não é senão a consequência das boas ou más ações operadas livremente pelo ser nas existências anteriores. Então o que nós vemos aqui? Que conforme alguns ensinamentos nessa Igreja do Sul e também no Ceilão, que nada mais é do que o Sri Lanka hoje, que fica no sul da Índia,
Alguns ensinamentos chegam dizendo que o Nirvana, quando você atinge o Nirvana, você se mistura com o Deus universal, que é a ideia do panteísmo. Ou seja, aquela gota de chuva volta ao oceano e ele perde a sua individualidade. Mas o que Leon Denis reforça é exatamente que o estado de Nirvana é o estado de plenitude do espírito quando alcança a pureza. Mas ele mantém a sua atividade e mantém a sua individualidade. Ou ao inverso, né? Mantém a sua individualidade e a sua atividade. E não perde tudo aquilo que conquistou. Que é exatamente aquilo que nós hoje vemos dos espíritos puros, que vivem numa dimensão que foge completamente do nosso entendimento, mas que demonstram toda a sua sabedoria pelos ensinamentos que perpetuam e que permeiam aqui o nosso mundo, como é o caso, por exemplo, do próprio Jesus. Para a gente finalizar, o presente explica-se pelo passado, não só para o mundo tomado em seu conjunto. Vai com Deus, André, bom dia. Não só para o mundo tomado em seu conjunto, como também para cada um dos seres que o compõem. Designa por karma toda a soma de deméritos ou de deméritos adquiridos pelo ser. O karma é para este, em todos os instantes da evolução, o ponto de partida do futuro, o motor de toda a justiça distributiva. Ou seja, nós temos no mundo oriental, por exemplo, principalmente nessas religiões, o budismo, o hinduísmo, a ideia do karma e a ideia do dharma. O karma significa o demérito. O dharma são as conquistas. Ou, para alguns, somente o karma. Na doutrina espírita, não são raras as vezes em que nós ouvimos essa expressão. E nós vemos que ela não é equivocada. Porque o que nós chamamos de karma na doutrina espírita nada mais é do que a lei de causa e efeito. Então nós perguntamos, mas é correto se falar karma? Se nós entendemos o seu verdadeiro sentido, sim, é correto. É apenas uma expressão que nós utilizamos vindo de uma outra filosofia. Mas se nós quisermos criar uma ideia nova, falamos apenas de causa e efeito. Mas como nós vimos o karma, são esses deméritos que o espírito incorpora, que depois ele tem que trabalhar para poder se reconstituir, para poder se regenerar. Então é toda a soma de deméritos ou de deméritos adquiridos pelo ser. O karma é para esse indivíduo, em todos os instantes da sua evolução, o ponto de partida do futuro, o motor de toda a justiça distributiva. E aqui então a explicação dessa passagem na visão budista. Em Buda, uno-me à dor de todos os meus irmãos, e entretanto sorrio e sinto-me contente porque vejo que a liberdade existe. Sabei, ó vós que sofreis, mostro-vos a verdade. Tudo o que somos é resultante do que fomos no passado. Tudo é fundado sobre nossos pensamentos. Tudo é obra dos próprios pensamentos. Se as palavras e ações de um homem obedecem a um pensamento puro, a liberdade segue-o como uma sombra. O ódio jamais foi apaziguado pelo ódio, pois não é vencido senão pelo amor. Assim como a chuva passa através de uma casa mal coberta, assim a paixão atravessa um espírito pouco refletido. Pela reflexão, moderação e domínio de si próprio, o homem transforma-se numa rocha que nenhuma tempestade pode abater. O homem colhe aquilo que semeou. Eis a doutrina do karma. Pensamento então de Buda, dando essa instrução sobre esse processo da vida, que nós estudamos isso aqui o tempo todo. Vemos então a relação que existe entre a filosofia que o Espiritismo abraça e a filosofia oriental, que no fim das contas fazem parte do mesmo conteúdo, porque todas fazem parte dessa verdade universal. E quando se fala em ensinamentos da doutrina espírita, nós falamos sobre a essência dos ensinamentos cristãos. Jesus já falava sobre isso. Então Jesus, Buda, Krishna, vimos 3 até agora que falam exatamente a mesma coisa. Só usam ideias diferentes, exemplos diferentes, mas que levam ao mesmo caminho.
Vamos ver aqui onde nós paramos. Tá, vamos parar por aqui então, pessoal. Já chegou aqui no nosso horário. Nós paramos aqui na página 18. Deixa eu ver aqui. Apesar de que falta pouca coisa. Deixa eu terminar isso daqui, vai. Tenham fé. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Só um instantinho. Pronto, vamos lá. A maior parte das religiões recomenda-nos fazer o bem em vista de uma recompensa de além-túmulo. Está aí um móvel egoísta e mercenário que não se encontra do mesmo modo no budismo. É necessário praticar o bem, diz Leon de Rosny, porque o bem é o fim supremo da natureza. É conformando-se às exigências dessa lei que se adquire a única satisfação verdadeira, a mais bela que pode apreciar o ser desprevido dos entraves da forma, a mais bela que pode apreciar o ser desprovido dos entraves da forma e das atrações do desejo, causas contínuas de decepção e sofrimento. A compaixão do budismo, sua caridade, estende-se a todos os seres. Segundo ele, todos são destinados ao nirvana. E, por seres, devem entender-se os animais, os vegetais e mesmo os corpos inorgânicos. Todas as formas de vida se encadeiam de acordo com a lei grandiosa da evolução e do transformismo. Em parte alguma do universo deixa de existir vida. A morte não é senão uma ilusão, um dos agentes da vida que exige um renovamento contínuo e transformações incessantes. O inferno, para os iniciados da doutrina, não é outra coisa senão o remorso e a ausência do amor. O purgatório está em toda parte onde se encontra a forma e onde evoluciona a matéria. Está em nosso globo, ao mesmo tempo que nas profundezas do firmamento estrelado. O Buda e seus discípulos praticavam o dhyana, ou a contemplação, o êxtase. Durante esse estado, o espírito destaca-se e comunica com as almas que deixam a Terra. Lembra da mediunidade do êxtase, estudada no Livro dos Espíritos? Quando o espírito se destaca e vai para as esferas mais elevadas, Santa Teresa d'Ávila viveu isso e mostra naquela estátua, quando ela relata, uma estátua em que ela se encontra deitada e um anjo cravando o coração. E ela falava exatamente isso, que ela sentiu essa satisfação de chegar nas dimensões mais elevadas, ter contato com os espíritos mais sublimes e aquele desejo de não voltar, ao mesmo tempo que havia necessidade de voltar. Então o budismo, isso era uma prática, não era uma experiência esporádica. O budismo esotérico ou vulgar, repelido de todos os lados da Índia no século VI, após lutas sangrentas provocadas pelos brahmanes, sofreu vicissitudes diversas e numerosas transformações. Um dos seus ramos, ou a Igreja, a do Sul, em algumas de suas interpretações, parece inclinar-se para o ateísmo e materialismo. A do Tibete conservou-se deísta e espiritualista. O budismo também se tornou a religião do império mais vasto do mundo, a China. Seus fiéis adeptos compõem hoje a terça parte da população do globo, mas em todos os meios onde ele se espalhou, do Ural ao Japão, foram veladas e alteradas as tradições primitivas. Nele, como em qualquer outra doutrina, as formas materiais do culto abafaram as altas aspirações do pensamento. Parece o cristianismo, né? Jesus trouxe o ensinamento, os homens depois deformaram tudo aquilo que ele disse. Os ritos, as cerimônias supersticiosas, as fórmulas vãs, as oferendas, as preces sonoras, substituíram o ensino moral e a prática das virtudes. Entretanto, os principais ensinamentos de Buda foram conservados nos sutras. Sábios, herdeiros da ciência e dos poderes antigos ascetas,
possuem também, dizem, a doutrina secreta na sua integridade. Esses estabeleceram suas moradas longe das multidões humanas, sobre os planaltos das montanhas, de onde os campos da Índia apenas se divisam vagos e longínquos como sonhos. É na atmosfera pura e calma das solidões que habitam os Mahatmans. Possuindo segredos que lhes permitem desafiar a dor e a morte, passam os dias na meditação, esperando a hora problemática em que o estado moral da humanidade torne possível a divulgação de seus poderes extraordinários. Como, porém, nenhum fato bastante autêntico tem vindo até hoje confirmar essas citações, ainda fica por provar a existência dos Mahatmas. Lembra que nós tivemos Mahatma Gandhi? Nessa época, Leon Denis não o conhecia. E eis que surgiu aquele que é chamado de Mahatma, o Iluminado. Há 20 anos que grandes esforços foram empregados para espalhar a doutrina búdica no Oriente, no Ocidente. A raça latina, porém, aquelas que vinham dos romanos, né, do qual nós estamos ali, do qual nós participamos também, a raça latina provém, ávida de movimento, de luz e de liberdade, parece pouco disposta a assimilar-se com essa religião de renunciamento, de que os povos orientais fizeram uma doutrina de aniquilamento voluntário e prostração intelectual. O budismo na Europa apenas tem permanecido nos domínios de alguns homens de letras, que honram o esoterismo tibetano. Este, em certos pontos, abre ao espírito humano perspectivas estranhas. A teoria dos dias e das noites de Brahma, Manvantara e Pralaya, que é a renovação das antigas religiões da Índia, parece que está em muita contradição com a ideia do Nirvana. De qualquer modo, esses períodos imensos de difusão e concentração, durante os quais a grande causa primordial absorve todos os seres, parece só, imóvel, adormecida sobre os mundos dissolvidos. Atraem o pensamento numa espécie de vertigem. A teoria dos 7 princípios constitutivos do homem e dos 7 planetas, sobre os quais corre a roda da vida, num movimento ascensional, também substitui pontos originais e sujeitos a exame. Esses 7 planetas é a ideia do 7º céu, em que cada dimensão representa um estado de virtude, um estado de elevação. Então hoje nós chamamos de 7º céu. Naquela época, Leon Denis falava sobre 7 princípios e de 7 planetas. Deixa eu ver aqui, para a gente acabar agora. Uma coisa domina esse ensino. É a lei de caridade proclamada pelo Buda, um dos mais poderosos apelos ao bem que se tem ecoado neste mundo. Mas, segundo a expressão de Leon de Rosny, a lei calma e pura, porque nada traz em seu apoio, ficou ininteligível para a maioria dos homens, visto-lhes revoltar os apetites e não prometer a espécie de salário que querem ganhar. O budismo, apesar de suas manchas e sombras, nem por isso deixa de ser uma das maiores concepções religiosas das que têm aparecido neste mundo. Uma doutrina toda de amor e igualdade, uma reação poderosa contra as distinções de casta que foi estabelecida pelos Brahmanes, doutrina que, em certos pontos, oferece analogias semelhantes, analogias importantes com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Então aqui estudamos um pouquinho sobre a doutrina da Índia, né, tanto o hinduísmo, o brahmanismo e depois o budismo, religiões que se destacaram não apenas pelas virtudes, mas também pela própria conduta dos homens, já que eram religiões que influenciavam a vida em sociedade. Como os brahmanes falavam sobre castas, a sociedade vivia como castas, separadas por castas. Então, estudamos aqui a parte da Índia. Como sempre, recomendo para vocês fazerem depois a leitura desse capítulo 2, com calma, lendo com atenção, fazendo ali as pesquisas e tudo mais, né? E também para dar uma aprofundada melhor também. A Miriam colocou, né, eu sei, fiquei curiosa, né, porque essas regiões, no caso lembranças do passado, né, são mais frequentes.
Tem até programas e pessoas especializadas em confirmar a veracidade, né? Então está aqui. Como eu falei para vocês, esse livro é muito legal. E os espíritos mesmos falam sobre isso. Deixa eu pegar para vocês aqui rapidinho, que eu gosto sempre dessa passagem. Vou pegar aqui no Livro dos Espíritos, que eu quero ler para vocês aqui o trechinho que fala sobre a importância de nós sempre estudarmos essas doutrinas, estudarmos essas filosofias, para que nós fortaleçamos cada vez mais as nossas convicções. Deixa eu pegar aqui rapidamente para vocês. Pior que eu estou aqui com o meu livro, mas eu não consigo encontrar. Deixa eu ver aqui rapidamente, peraí. No capítulo 8, Lei do Progresso. Não, não é aqui. É antes disso. Lei de Sociedade. Calma que eu quero achar para vocês aqui. Segura aí. 700 também não. O problema do livro digital é esse, a gente se perde. Calma lá, estou chegando. Capítulo 1, Divisão da Lei Natural, Conhecimento da Lei Natural. Acho que é aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Questão 622. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? A resposta, sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. E aqui também temos a importância de estudarmos essas passagens. Só um instantinho. Depois eu vou separar isso aqui para poder ler para vocês, que é bem importante nós estudarmos. Que é exatamente na questão 625, que os espíritos perguntam, que Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E ele coloca exatamente verde Jesus. Está aqui, ó, 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus, ou antes deles só foram conhecidas por intuição? A resposta: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditam sobre a sabedoria puderam compreendê-la e compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles preparam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mais incompletos ou alterados pela ignorância e superstição. E aqui depois ele sugere para nós a grande importância de nós estudarmos tudo aquilo que os espíritos trazem para nós de ensinamentos em todas as religiões, né? Então, fechamos aqui o nosso estudo de hoje. E rapidamente, só respondendo ali a pergunta que a Baby Pig colocou, perguntando qual é a posição que a doutrina espírita tem a respeito da doação de órgãos, nós lembramos sempre que o espiritismo ele nos fala muito sobre o desprendimento que nós, espíritos, devemos ter com relação aos nossos corpos. Mas isso nem sempre é assim, porque nós temos aqueles que têm muito medo do que existe no mundo espiritual, ou têm muito apreço por aquilo que está deixando no mundo físico. Por isso nós temos aqueles que são mais apegados e menos apegados. Quando se fala sobre doação de órgãos, nós falamos sobre a destruição do corpo físico. E nem todos os espíritos estão preparados para isso. Porque eles se revoltam, sofrem, sentem isso como um reflexo do pensamento de estarem sendo mutilados e tudo mais. Mas quando nós falamos sobre o indivíduo que se coloca na condição de um doador de órgão, ele parte do princípio de que é o que ele deseja. Consequentemente, ele começa já a alimentar e exercitar o desapego do seu corpo físico, que isso é uma das maiores caridades que se pode fazer, que nós podemos fazer aqui no mundo hoje. Porque o corpo que está se destruindo
está se descompondo e que o espírito não mais vai utilizá-lo, pode servir para poder ajudar no reajustamento da saúde de alguém. Então o indivíduo que faz com consciência, com vontade, certamente exerce uma das maiores práticas da caridade. Então, nesse caso, tanto na doação de órgãos, como na cremação, como qualquer tipo de sepultamento, nós temos ali, né, uma questão de apego, de ligação que o espírito tem com o seu corpo físico. Se ele olha o corpo físico apenas como um objeto, ou com um elemento que já não mais vai utilizar, ele então vai se desprender com facilidade. Se ele acha que o corpo físico é para ele algo de essencial importância, certamente ele vai sofrer não apenas na doação de órgãos, mas aí nós poderíamos fazer um estudo sobre isso, que faz, por exemplo, o indivíduo desencarna, o seu corpo físico ali é sepultado, mas na sua desencarnação ele tem uma ligação muito íntima com o corpo físico, ele não aceita a morte, ele não quer morrer, e tudo aquilo que acontece no seu corpo físico durante o processo de decomposição, o espírito sente. Então, independente de fazer a doação ou não, né? Então, por isso, a gente vê a doação de órgãos como um gesto de extrema caridade, mas que todos nós precisamos mudar o nosso modo de pensar com relação à nossa relação da vida, né? Ou seja, eu sou vivo porque eu sou um espírito, não porque o meu corpo funciona. Quando meu corpo para de funcionar, eu continuo vivendo a minha vida espiritual, né? E a doação de órgãos é para nós certamente uma grande contribuição que nós damos em benefício da vida. Tá? Então, falando de modo geral, de modo prático, é mais ou menos isso que a gente vai entender sobre a doação de órgãos. Bom, eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós. Depois a gente volta, lembrando que o próximo texto que nós vamos estudar no livro Depois da Morte será o Egito, para quem gosta das história das pirâmides e tudo mais.